Diário não oficial do Brasil. Dia 127/365, 7 de maio, terça-feira. 107º dia de blindagem do Bolsa Filho. Será que mataram Queiroz? Fábio Schwartzman da Vale continua livre. 233 mortos e 37 desaparecidos no crime em Brumadinho. 1. O governador do Rio continua sua ação de circular sobre as habitações do estado do Rio de Janeiro com um helicóptero e snipers, atirando e matando as pessoas. 8 mortos em Manguinhos. Eleito pela mesma leva conservadora da Bolsa Família, parece que tem os mesmos propósitos destrutivos. O silêncio do Ministério da Justiça sobre o assunto é estarrecedor. As arminhas agora vão além do gestual. A última notícia é de helicópteros com snipers atirando sobre escolas da Maré. 2. O governo é destrutivo, inclusive com o PIB. A expectativa de crescimento da economia brasileira segue em queda, despenca. O país vai paralisando a sua produção e o governo, ao tempo que justifica o corte de verbas por falta de receita, joga receitas fora, perdoando dívidas acima de 7 dígitos. Até o pai de Neymar foi atrás da sua isenção, dizem. 3. E o presidente eleito finalmente consegue unanimidade internacional. Mais de 11 mil acadêmicos de diversas universidades pelo mundo protestam contra o presidente do Brasil e seus cortes na educação, e especialmente nas áreas de filosofia e sociologia. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Berkeley, entre elas. Além de também assinarem um manifesto, diversas universidades brasileiras se manifestam nas ruas e em atos públicos. 4. Acabamos de descobrir a razão pelo qual temos um astronauta no governo. Eles acreditam que podem ejetar o país para o espaço. Dia 128/365, 8 de maio, quarta-feira, 108º dia de blindagem do Bolsa Filho. Será que mataram Queiroz? Fábio Schwartzman da Vale continua livre. 233 mortos e 37 desaparecidos no crime em Brumadinho. 1. O Programa Nacional da Agricultura Familiar teve seu financiamento suspenso pelo BNDES, mas o ministro da Economia diz que a economia vai crescer. E o governo perdoa dívidas do agronegócio e aumenta a quantidade de agrotóxicos permitidos. A verdade é que o agronegócio tem que começar a esquecer a exportação. E nós precisamos investigar a economia de qual país vai crescer a partir de julho. Porque sem agronegócio, sem agricultura familiar, sem indústria, a Mercedes também está indo embora. Falta pouco para que a previsão de crescimento do PIB, que continua despencando, fique negativa. 2. A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, vai interromper em maio as atividades das suas unidades em Carambeí, Paraná, que produzia carne de frango para exportação em conformidade com as exigências do mercado islâmico. 3. Para complementar a situação, o país sai, veja bem, sai da lista dos países possíveis para investimentos. Em 2015, estávamos em 3º lugar. 4. O ministro da Educação diz que o crescimento das universidades públicas foi uma tragédia. 5. O projeto de educação do país é excludente. O foco é distorcer uma possível igualdade de oportunidades, apostando em escolas privadas que, com certeza, serão subvencionadas. Utiliza o poder de veto sobre o orçamento aprovado pelo Congresso e condiciona o repasse de verbas para as universidades públicas e para a educação básica à aprovação da reforma da Previdência. A resposta está tomando as ruas do país e os partidos racionais, minimamente progressistas, que têm algum projeto para o país, decidiram travar a pauta de votação se o bloqueio continuar. A resposta do ministro é ampliar o bloqueio. 6. Para completar o projeto de destruição da educação, o governador do Rio continua atirando contra escolas. Também resolveu tentar matar seus aliados, atirando em tendas evangélicas. 7. Mas a população pode andar armada. Ô glória! O presidente flexibilizou o porte de armas e o estoque de munição, proibiu calça jeans no Planalto e decretou que todo o racismo que ele representa não é racismo, porque não existe racismo no país lá dele. Dia 129/365, 9 de maio, quinta-feira. Eu vi o que vocês, 57 milhões de compatriotas, fizeram nas eleições passadas. A receita de como destruir um país e sua população em apenas 4 meses já está dada. Abra mão da receita de impostos, de grande fortuna e de grandes dívidas da Previdência à Receita Federal. Ideologize o seu negócio, cedendo aos grandes concorrentes as suas possibilidades de exportação. Como uma pitada extra, fique trocando quadros da Apex a cada 3 semanas. Perdoe qualquer dívida do agronegócio. Abra mão de tratamento especial na OMC para ter possibilidade de entrar na OCDE
Não entre porque o grande líder não está interessado. A sopa de letrinha significa perda de renda. Doe 224 milhões para um golpista sem apoio popular no país vizinho para agradar seu grande líder, sem nenhuma contrapartida, claro, porque você não agrada o seu grande líder, porque você é o bobinho no playground. Feche as melhores escolas técnicas, as melhores universidades, tire o dinheiro da pesquisa e da educação básica e coloque um ministro da educação dizendo que a bola é dele e tire quando quiser. Um ministro de educação que acha a expansão do ensino superior uma tragédia. Distribua armas para a população para legalizar as milícias, inclusive facilite o porte de arma para crianças e adolescentes. Se já ficarão sem escolas, melhor armar logo. Compre deputados com o dinheiro da educação e da própria Previdência para fazer a reforma da Previdência. Elimine empregos, cada dia fechando uma fábrica, cada dia fechando uma montadora, cada dia destruindo um mercado diferente. Essa brincadeira é interessante. Coloque alvos com o nome de mercados diversos e setores da economia diversos e atire neles com a sua arminha. O que cair, porque a sua pontaria de cego obtuso deve ser um pouco comprometida, você destrói naquele dia. Se estiver enxergando melhorzinho, você pode destruir 2, 3... Tire 44% dos recursos das Forças Armadas após gastar 224 milhões para ajudar os golpistas vizinhos. Assim, eles, os nossos militares, vão morrer mais rápido quando o grande líder der a ordem para atacar. Decida sozinho. Não deixe aqueles chatos do Congresso Nacional interferirem. Mesmo sendo atribuição deles, eles custam muito caro. Enquanto isso acontece, lê uns Kaftas enquanto come Kafkas. Tudo muito surreal. Diga a seu filhinho que ele é o príncipe regente do Twitter e não explique a ninguém como o vizinho amigo do presidente pode ter 117 fuzis escondidos no jardim sem que ninguém saiba. Ou porque o vizinho escolheu o lugar com mais segurança oficial para esconder seu arsenal. Depois, coloque a culpa no PT. Dia 130/365, 10 de maio, sexta-feira. Eu sei o que vocês, 57 milhões de compatriotas, fizeram na eleição passada. Ou o triunfo do obscurantismo e da ignorância. Existe algo mais constrangedor do que o presidente eleito? Sim, o presidente eleito com sua equipe de ministros. O ministro da Educação escreve em citação com S, não consegue distinguir entre 500 mil e 500 milhões e argumenta a favor do corte de verbas das universidades com chocolatinhos. Os 30% anunciados anteriormente corresponderiam a apenas 3,5 chocolatinhos em 100. A universidade pública está sendo destruída por uma equipe de ignorantes, com argumentos toscos, com falas toscas, com o coro do presidente eleito se chocando com o quanto foi investido em educação e com as mesmas armas inescrupulosas das campanhas eleitorais. As universidades estão sendo atacadas com campanhas de WhatsApp que seria esclarecedor investigar quem paga. Tratam a universidade como áreas de orgias, mexendo com a tosca moral comandada por alguns toscos pastores que ganham fortunas para fazer a pregação e dar glórias ao obscurantismo e à intolerância. A produção científica e a inteligência brasileira sendo detratadas por memes grosseiros e ignorantes é como a tônica desse governo, com o uso intensivo de mentiras, de fake news. Uma performance de mulheres nuas, Nossa! na Austrália, é dita como sendo na Universidade Federal Fluminense. A indecência de um governador aliado no Rio de Janeiro que atira indiscriminadamente sobre a população é tratada com naturalidade, assim como a presença das milícias em cargos públicos. Mas a educação, nesse projeto de destruição do país, serve mesmo para ter seus recursos sequestrados e para compor chantagem para acelerar a reforma da Previdência. Falando nisso, a Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara é coordenada por um ator pornô. E para completar, o prefeito de Dallas se une ao de Nova York e barra o racista, homofóbico e obscurantista presidente eleito que segue sua trajetória como cucaracha, ofensivo, grosseiro e indesejado. Dia 131/365, 11 de maio, sábado. Eu sei o que vocês, 57 milhões de compatriotas, fizeram na eleição passada. Ou o triunfo do obscurantismo e da intolerância. Eles dizem qualquer coisa e conseguem seguidores, porque são movidos pela ignorância e ódio.
Os ridículos chocolatinhos do ministro são justificados. Os cortes orçamentários nas universidades devem ser isso mesmo. A reforma da Previdência é ótima. A blindagem do Bolsa Filho no seu 101º dia é obviamente justificada. Até mesmo o assassinato de Marielle Franco tem uma justificativa. O desaparecimento de Queiroz, a mais absurda ação do governador Snipe, tudo isso justifica no entendimento dos bolsofanáticos. Tá ficando cansativo e repetitivo. Esse pessoal que saiu dos porões da ditadura, como bem definiu Vladimir Safatli, tem cheiro de cadáver e desfila sob aplausos da ala necropolítica. Sem paciência até para registro. Querem fechar as escolas para transformarem a juventude em cadáveres, escravos ou milicianos, nessa ordem. Querem fechar o IBGE para não se ter dados para mensurar a realidade. Fazem farra com dinheiro público comendo 1 milhão em lagostas, enquanto empurram todos os demais para a fome, morte e ignorância. Esses zumbis sempre reaparecem na história. Estão sempre com as mãos sujas de sangue. Hipátia de Alexandria foi assassinada por zumbis dessa natureza. Foi morta com requintes de crueldades e casca de ostras afiadas. Hipátia cometeu o crime de ser mulher, filósofa, matemática, física, astrônoma e poeta. Imagina juntar ciências e arte numa pessoa só. A mediocridade não suportou. Uma turba de fundamentalistas cristãos obscurantistas e enfurecidos a atacou quando saía da escola no ano de 415 d.C. Foi arrastada pelas ruas de Alexandria, torturada e morta em frente a uma igreja por ignorantes. Me sinto como se estivesse diante disso. Dia 132/365, 12 de maio, domingo, Dia das Mães. No Brasil, diversos grupos de mães se levantam contra a morte de seus filhos pela polícia militar e pelo exército. As Mães de Maio, grupo de São Paulo, se refere a um grupo de extermínio que atuou em São Paulo entre os dias 12 e 16 de maio de 2006. 493 pessoas foram assassinadas naquele período, sendo 107 no Dia das Mães. Importante no momento em que o Estado brasileiro é tão explícito no seu apoio aos atos de violência, que sempre será forçosa a reação, que sempre será inevitável a resistência. Mesmo as mães tendo que lembrar seus filhos diariamente que vistam suas camisas, mesmo jogando bola, porque se forem atingidos por tiros, poderão ser reconhecidos pela roupa. Que os bolsos devem ser costurados para que a polícia não plante drogas no caso de morte aleatória. Mesmo que as escolas, a exemplo da Maré, pintem no seu teto um apelo para que a polícia não atire, o que não adianta nada. Meninos e meninas são espancados, mortos e sequestrados. Vide o caso da ministra da Família, em nome de Já. Pelo país afora. E o Fundeb, o Fundo de Educação, será sequestrado para que as crianças e adolescentes se tornem mais vulneráveis. Resistir é necessário para que não sigamos sendo o Brasil, o país sem futuro. Dia 133/365, 13 de maio, segunda-feira. O comentário de hoje é sobre um homem que tem um apelido que odeia. É o Marreco de Maringá, mas nós não odiamos chamá-lo assim. O seu plano de carreira é um dos mais estranhos que existem. Começa com sua formação relâmpago e sua articulação estadunidense, que de acordo com o Wikileaks vem de longa data. Após fundar uma cruzada dita anticorrupção, consegue grande publicidade, revela coisas incríveis e solta e prende quem quer. Mantém um inacreditável controle de informações e ainda ajuda a criar com os amigos um fundo privado bilionário para chamar de seu. Libera informações seletivas, recheia de comentários as campanhas eleitorais, influencia na decisão dessas eleições e assim chega a ministro, a caminho de chegar ao STF e continuar fazendo política novamente sob a proteção da toga. O prêmio de loteria que lhe é devido, ou quem sabe chegar também à presidência. Tudo muito bem planejado. Na passagem, como parte das tarefas, um projeto para legalizar milícias, batizado de pacote anticrime. Lula livre!
Harvard, Princeton, Yale. 3, 2, 1. Harvard, Princeton. 3, 2, 1. Harvard, Princeton, Yale. Yale. Não, é que é Yale. 3, 2, 1. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Berkeley. Ai, não, peraí. 3, 2, 1. Peraí. Vai, treina aí, amor. Harvard, Princeton, Yale. 1, 2, 3, ação. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge e Berkeley, entre elas. Peraí. 3, 2, 1. Ação.